Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Olá, amigos, seguidores do programa Visão Espírita. Estamos aqui com mais um programa inédito para vocês. Hoje um programa especial, pós-carnaval. Vamos comentar com o nosso amigo André Zola o que aconteceu, o que nós vimos nesse nosso carnaval. Para começar esse bate-papo, eu gostaria de ler um versículo do Evangelho de Mateus, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. André Zola, seja bem-vindo ao teu programa Visão Espírita. Estamos aqui tentando substituir a altura, mas não sei se é possível. Seus conhecimentos são muito importantes para nós. Eu te pergunto, como a gente disse, pós-carnaval, tudo isso que a gente viu, a carne é fraca? Amigo e amiga telespectadora, hoje é uma experiência interessante em vários ângulos. Ângulo primeiro, nós estamos conhecendo o Gilberto, que é o homem da técnica, aquele que tradicionalmente, dedicadamente, elabora, aprimora, corrige, ajusta, corta, faz toda a edição destes anos de programa Visão Espírita, que chega até você, até seu lar, pede licença, entra, marca um dia, marca um horário e leva temas para a sua reflexão, para a sua análise. Outro momento diferente, né, que nós estamos em papéis invertidos. Tradicionalmente, sou eu quem faço as entrevistas e temos os convidados que trazem as suas considerações, suas respostas, suas reflexões. E hoje eu estou aqui dividindo a bancada na condição de apresentar argumentos, de apresentar informações para você que irá, depois de tudo que falarmos, tirar as suas conclusões, fazer as suas análises, concordar ou discordar. E o Gilberto começa com uma abordagem, ele cita para isto o carnaval. De fato, né, Gilberto, o carnaval, ele propicia, de alguma maneira, uma certa liberdade de algo que estava aparentemente disfarçado, escondido, né? E essa liberdade se apresenta como alegria, como disruptura, como uma série de outros argumentos para que as pessoas curtam, brinquem. E, de fato, brincar, curtir é algo muito agradável, ao som de uma música, às vezes muito alta, às vezes nem tão alta, mas até aí está tudo dentro da expectativa e da vontade de cada um. E você cita o Evangelho, você cita Mateus, né? E ele vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E você me provoca perguntando, a carne é fraca? Para que a gente te responda isto, eu vou deixar para o fim desse bate-papo. É necessário construir o entendimento desta situação. Tá? Então, em O Livro dos Espíritos, parte segunda, porque o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Né? Nós vamos falar especificamente da parte segunda, que fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, né?
no capítulo 2, da encarnação dos espíritos, a alma. Então, se nós vamos falar da encarnação dos espíritos, já fica claro que nós vamos falar de um princípio elementar do universo, o princípio espiritual. Vamos falar de nós, espíritos. E isto é um dos princípios básicos do espiritismo. É uma das questões do Livro dos Espíritos, a 134, que é a alma. Você sabe que muita gente chama de alma o espírito de alma, e acha que está falando da mesma coisa, né? Até que tá, né? Porque se existe alma é porque existe espírito. Todo espírito vai se apresentar como alma? Provavelmente sim. Toda alma é um espírito? Sim. Porque nem sempre o espírito, para se apresentar como alma, ele precisa estar encarnado. Essa é a resposta que o Espírito Verdade apresenta a Allan Kardec quando ele formula esta questão. Então, fique claro que todos nós que estamos encarnados somos almas. E o que chama a atenção é que o Kardec continua perguntando: e o que era a alma antes de se unir ao corpo? E o Espírito responde. O Espírito Verdade, que aqui nós vamos colocar que é quem orientou, quem trouxe todas as respostas das 1019 questões do Livro dos Espíritos. Ele vai responder Espírito. Então, quando estamos livres, ausentes do corpo, fora dele, somos espíritos. Quando estamos morando nele, somos um espírito encarnado ou uma alma. E ele continua dentro desta mesma questão 134, construindo o argumento, e ele pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa? E a resposta é: sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir o corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um envoltório carnal para se purificarem e esclarecerem. Eu acho muito interessante esse final, para se esclarecerem, né? Então, dentro deste contexto, o homem, né, que somos nós, né, o espírito encarnado, e hoje a gente precisa falar o homem e a mulher, que são o espírito encarnado, para não ficar nenhum residual de interpretação, né? Como eu falo homem, eu falo humanidade. O homem é, portanto, formado por 3 partes essenciais: o corpo, a alma e um princípio intermediário intitulado perispírito. Muitas crenças espiritualistas apresentam a existência e confirmam e argumentam sobre a existência deste corpo, que é parte integrante dessa estrutura que é o homem, que é o perispírito. Então, o que é o perispírito? O perispírito é esta estrutura, podemos colocar, que compõe a minha formação enquanto espírito encarnado e também fora do corpo. É a estrutura pela qual eu vou ser visto, enxergado. Quando eu estou sem o corpo, o que se vê é o perispírito. Então, Gilberto, a partir disto tudo, nós começamos a voltar à sua questão. A carne é realmente fraca? Acredito que é preciso evoluir um pouco mais nessas reflexões, nessas análises. Pensando nisso, Zola, nisso que você falou, é possível, pode o corpo existir sem a alma? Olha, Gilberto, pode. O corpo pode existir, né? Quando eu falo corpo, a gente fala desta estrutura física, desta estrutura que nós conhecemos, né? De músculos,
e outras estruturas mais, né, formada que se apresenta, ele pode existir sim, sem esse princípio. A grande questão é como ele existe, como ele se apresenta, né? Porque a gente entende a estrutura, o homem, né, com essa estrutura completa. Porque você só entende que um corpo tem vida porque você vê ele se manifestar. Porque você vê ele produzir situações que lhe dão condições de entender. Então, que fique claro que o corpo pode ter vida, mas nenhum espírito vai, de maneira objetiva, né, conseguir habitar um corpo depois que ele deixar efetivamente de existir. Então, sempre que o espírito abandonar este corpo, ele vai automaticamente entrar num estado de falência. Irá deixar de existir. Máquinas poderão mantê-lo vivo? Sim. Mas ele não irá mais dar manifestações, apresentar sentidos, apresentar reações que são naturais de quem tem a inteligência, que é o espírito. Então, Allan Kardec formula essa pergunta, é a 136A, que você me apresentou, e o Espírito Verdade responde assim: pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre alma e corpo, enquanto que depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo, rompem os laços e este o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Eu acredito que isso fica muito claro. Pode existir? Pode. Mas a hora que este corpo cessar a sua vida, que ele deixar, né, que do pó eu vim, para o pó eu voltarei, né, na natureza tudo irá se transformar, né? Que toda essa matéria que se apresenta aqui estruturada, organizada, aparentemente inteligente, né, deixar de ter vida, o espírito não mais conseguirá pensar, se manifestar através dele. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O assunto tá bom. Eu quero ver onde você vai chegar nessa minha indagação, hein? Continuo perguntando. A carne é... Sim, a carne, nós vamos responder isso no final. E ainda sobre isso, é importante dizer que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Partindo disto, nós vamos começar a compreender o porquê que eu estou fazendo toda essa construção. Porque a hora que a gente fizer a abordagem mais precisa, tá respondido, né? Como que o espírito se une ao corpo? Isso aqui, inclusive, chamaria a nossa atenção para um tema polêmico da atualidade, que está no debate atual da nossa sociedade brasileira, né? Que envolve a questão do aborto.
Não é esse o tema da nossa conversa de hoje, mas de alguma maneira fundamenta parte do entendimento espírita deste assunto. Aliás, quem quiser saber mais sobre um pouquinho mais sobre o aborto, a gente tem nossos programas anteriores, né, que a gente aborda esse tema. Sim. Só procurar lá no nosso canal no YouTube. Então, no livro A Gênese, que é o quinto livro da codificação espírita, né, que vai falar da formação, que vai trazer um aspecto, uma análise mais com um olhar científico espírita, no capítulo 11º, Gênese Espiritual, na encarnação dos espíritos, mais precisamente no item 18, está escrito assim, aspas, porque a fala não é minha, então tem que pôr aspas, né? Ela diz assim: sobre a influência do princípio vito-material, e quando ele fala vito-material, do princípio de vida espiritual, né? Desse germe que vai participar de uma nova vida, o perispírito, que eu disse lá atrás, que possui propriedades semelhantes à da matéria que estrutura o nosso corpo, se une molécula a molécula ao corpo em formação. É por isso que os traços genéticos dos pais irão interferir diretamente na formação desse novo corpo. Mas se olharmos bem, todo espírito traz traços, traz situações que se diferem um pouco destas influências genéticas dos pais. E mais à frente, ele traz traços, né, de personalidade, e aí eu estou entrando no campo emocional, psicológico, intelectual e moral, que aí se difere totalmente dos pais. Esta é uma questão que mostra, você tem um ser diferente, uma íris diferente, uma digital diferente, você tem uma individualidade a partir deste processo, que se uniu àquele corpo, molécula a molécula. Por que eu estou dizendo tudo isto? Porque pais calmos, tranquilos, podem ter filhos agitados, tensos, irritados, né? E pais irritados, né? Agitados, né? Podem ter filhos calmos, serenos, equilibrados. O que é calmo, o que é sereno? É o corpo? É o corpo que é calmo e é sereno? Não, né? Eu acho muito interessante isso, porque eu vou entrar num aspecto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, e há uma instrução dos Espíritos, né, para o tema a cólera. Né? A cólera no sentido não da doença, mas da pessoa colérica, né? Nervosa, né? Aquela pessoa irritadiça, né? Aquela pessoa que, aspas no que eu vou colocar, extrapola a sua harmonia, se torna agressiva, tem uma fala ácida, altera o tom de voz. Fazer isso de vez em quando a gente acha até normal, né? Faz parte de todo mundo, mas fazer isso com frequência e sequência mostra uma certa atenção para quem está nisso, até porque isso também causa doença, né? Não é o motivo da nossa conversa, mas como a gente está ligada a corpo, vale aquele ditado, né? Dito em latim, mens sana in corpore sano, né? Então, vamos lá. E aí o espírito de Hahnemann, que é o criador, né, da homeopatia, escreve uma vez, está citado uma vez em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai citar assim, aspas também, que a fala não é minha. O corpo não dá cólera àquele que não na tem, assim como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Eu volto à sua pergunta, Gilberto.
depois do que eu li agora, quem é que apresenta a cólera? É o corpo? Ou somos nós, enquanto individualidades? Volto lá à a pergunta da nossa conversa, que é esse espírito, que tem todos os traços éticos, morais, que é aquele que tem uma bagagem intelecto que se apresenta. É muito interessante porque nós vamos, ao estudar o sistema nervoso, estudarmos o cérebro, nós vamos começar a perceber que todos eles têm comportamentos reativos a partir de estímulos. De onde vêm os estímulos? Quem é que projeta? Quem é que realmente tem a inteligência? Quem é que formula estas questões? Porque se formos olhar, o cérebro, a estrutura física nossa, ela não é muito diferente de um do outro. Observemos a humanidade como um todo, podem pesquisar qualquer trabalho científico que quiserem, qualquer trabalho de qualquer revista que aí se apresente, para ver se encontramos estruturas cerebrais, irrigações sanguíneas, capacidade do cérebro, cérebros diferentes. Não, nosso cérebro, nossa estrutura craniana, nossa caixa pode ser maior ou menor, nosso cérebro, mas somos iguais. Somos idênticos. Agora, como é que estruturas idênticas produzem conteúdos inteligentes diferentes? Né? Se são idênticas, como é que elas produzem? Né? Como é que elas reagem diferente sobre a mesma situação? Como é que elas se apresentam de forma diferente sobre estímulos idênticos? Quem é que reagiu? Quem é que pensou? Quem é que estimulou? Quem é que processou aquela informação e apresentou a sua alternativa e a sua resposta? Foi o corpo? Foi a carne? E aí, voltando ao que você disse recentemente, né, que eu me lembro da resposta da Marina no programa anterior e a resposta, né, do nosso companheiro que participou junto com a Marina sobre os programas de carnaval, o Vitor Costa Curta, quando a gente diz assim, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E aí nós brincamos, só não vai quem já morreu e vai também quem já morreu. Né? É claro que isso está mostrando que o espírito, se eu gosto, eu não vou deixar de gostar. Se eu me sinto bem com determinadas sensações, eu vou continuar me sentindo bem. Né? Um exemplo muito legal que Allan Kardec apresenta no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, né? Segundo o Espiritismo, né? No capítulo 7º, intitulado As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, e aí o título desse capítulo desse estudo é A Carne é Fraca, um estudo fisiológico e moral. Eu vou te fazer uma pergunta, Gilberto. Eu e você olhamos um prato de comida. Um prato de comida, vamos colocar aqui um doce ou um salgado, qualquer prato. Por que será que para um a boca saliva, para outro não? Por que será que você gosta e eu não? Mas é um prato de comida. Quem é que tem o arquivo do sabor, do gosto, da imagem, que irá apresentar o gostar daquilo? É o corpo? Eu acredito que não, né, Zé? Não, eu também acredito que não. Quem é que vai olhar aquilo e falar assim, nossa, que maravilha? Né? Nós temos conhecidos, e você também tem, que não comem carne. Sim, São bastante. vegetarianos, né? Tá tudo certo. É uma opção, é uma escolha, né? E nós temos também inúmeros amigos e amigas que adoram um pedaço de uma carne, né? Frita, cozida, assada, do churrasco, seja como for, né?
Ela olha aquele pedaço de carne, ela já imagina, já degusta. E aquela pessoa que não come carne, olha aquilo, acha aquilo algo repulsivo. Sim. Né? Aonde que está a situação? Quem é que gosta, quem é que não gosta? É o corpo? Ela tem uma glândula salivar diferente da outra? Ela tem um olfato diferente? Ela tem uma ela tem coisas idênticas. Pode ter uma diferença orgânica aqui ou outra, mas o que agrada realmente é a inteligência, é o processo. E isso vale para todas as sensações orgânicas. Todas. Que vão levar-nos a sensações que podem nos fazer mal e podem deixar sequelas morais que irão transcender esta existência. Então, Gilberto, respondendo de forma definitiva a sua pergunta, e eu vou ler aqui o que está em o livro Céu e Inferno. Lançar culpa de suas más ações à fraqueza da carne não é, portanto, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade por todos os seus atos. A carne, Gilberto, não é fraca. Fracos somos nós. Não dá para pôr desculpa que a carne é fraca por atos que praticamos. Não. Até porque, quando chegar ao fim esta existência, esta carne irá voltar ao pó. Né? Irá ser reabsorvida pela natureza e assim os ciclos naturais continuarão. Mas as sequelas morais, as conquistas, elas irão com todos nós aonde formos. Por isso que nós espíritas afirmamos sempre: sou um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Você aceite ou não, concorde ou não, respeitamos todas as opiniões, mas para nós espíritas, a vida continua. A vida não cessa, a vida não para, a vida é uma bênção. Morar no corpo, uma oportunidade maravilhosa para nos elevarmos espiritualmente. Então a carne é a nossa moradia transitória, como foi no passado e será no futuro. Obrigado, Zola, por suas considerações. É um prazer estar aí do outro lado com você, na tela. Espero que a gente se encontre de novo aqui, trazendo outros temas, né, para o programa Visões Espíritas Especiais. E nós temos aí o nosso e-mail, né, nossos contatos. E se o nosso público, nossos seguidores quiserem que a gente trabalhe com algum outro tema, é só mandar mensagem para a gente, que em programas futuros estaremos aqui discutindo e apresentando respostas que estejam, né, dentro da doutrina de Allan Kardec, para todos possam entender melhor. Muito obrigado e até o próximo programa Visão Espírita. Até, Gilberto. Gostei da experiência. Fica com Deus, Zola. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.